E aproximadamente 98 milhões de contos é o valor do orçamento do Estado para o próximo ano, representando um crescimento de 14% em relação a 2024. O Ministro das Finanças assegura que o documento orçamental é ainda uma proposta, já que há abertura total para receber subsídios, inclusive da sociedade civil. Este orçamento tem como foco central a promoção de investimento, o emprego e a inclusão, com a proposta principal: impulsionar o crescimento económico, aumentar a resiliência a choques, incluindo os impactos das alterações climáticas, bem como alcançar uma prosperidade compartilhada. O destaque vai para as principais políticas prioritárias, como sendo o desenvolvimento do capital humano, reforço da consolidação da conectividade e a promoção inclusiva e acelerar a diversificação da economia. Dos pontos importantes também está o acelerar a transição energética, climática e digital, bem como reforçar a transparência e fiabilidade orçamental e, sobretudo, promover a estabilidade orçamental. Um orçamento que aumenta verbas para os municípios e os ministérios. Este é um orçamento que tem como linha de fundo provocar um impacto. E o impacto principal é a criação de empregos qualificados e empregos bem remunerados para os nossos jovens e para as nossas mulheres em todas as ilhas de Cabo Verde. E através do emprego e do rendimento, abraçarmos a nossa estratégia de promoção da inclusão social pela via do emprego e pela via do rendimento. E para que isso aconteça, precisamos investir muito, investir do lado do setor público, que é muito importante para facilitarmos o investimento privado, e por outro lado, criar as condições em termos de ambiente de negócios e clima de investimentos para que o privado invista em Cabo Verde, o privado nacional, a nossa diáspora, mas também privados estrangeiros. Portanto, através de investimento, criar empregos qualificados e bem remunerados para os nossos jovens e, através do emprego e do rendimento, atingir a inclusão social. Este é o grande objetivo deste Orçamento do Estado para 2025. Para o Ministro, o orçamento está ajustado a um conjunto de prioridades, visando criar condições para que o país duplique o potencial de crescimento económico. Este é um desafio continental africano. Não conseguiremos dar respostas às demandas do mercado de trabalho para os jovens e para as mulheres se não duplicarmos o potencial do nosso crescimento. Mexer nas reformas e ter uma ambição transformativa para mudarmos os ponteiros que possam nos catapultar para uma alteração brusca do ponto de vista do potencial de crescimento económico. E nós temos aqui algumas áreas que são cruciais para o nosso futuro e essas áreas representam as prioridades do Orçamento do Estado para 2025. Desde logo, a começar pelo capital humano. Uma grande aposta no capital humano, que vai desde do pré-escolar, a educação, ensino básico, ensino secundário, ensino universitário, pós-universitário e a formação profissional, para termos recursos humanos altamente qualificados e em todas as áreas, em quantidade e em qualidade, para que estes recursos humanos sejam a base, digamos, desta dinamização e desta aceleração do nosso crescimento económico. Mas, para além da educação e da formação, também uma grande aposta na saúde, uma grande aposta no acesso aos bens essenciais, como a água potável, e uma grande aposta também na habitação e na inclusão social. Um orçamento com um crescimento de cerca de 14% para responder às políticas traçadas pelo Governo. Compensando todas essas prioridades e a nossa capacidade em matéria de arrecadação de receitas, o orçamento do Estado está orçado em 97,9 milhões de contos, 1.000 milhões de escudos, e
é um crescimento de 14% face ao orçamento de 2024 e vai na linha do aumento do orçamento nos últimos anos. Se em 2016 o orçamento era de 60 mil milhões de contos, 2025 estamos a falar de um valor à volta de 98 mil milhões de contos. Um crescimento de mais de 60%. Okay? Passamos de cerca de 540 milhões de euros, milhões de euros em 2016 para 881 milhões de euros em 2025. Espero que em 2026 possamos atingir um bi de euros do ponto de vista da evolução do orçamento, para podermos ter um orçamento com volume que já nos coloca num patamar em termos de aceleração da dinâmica da nossa economia. Nós temos de estar a trabalhar do ponto de vista da alocação dos recursos em função das prioridades, olhando para as conectividades, olhando para a transição digital, olhando para a ação climática, olhando para a educação e capital humano, olhando para a saúde, seja do ponto de vista das infraestruturas, mas também do ponto de vista do funcionamento, criando as condições para que possamos prestar um melhor serviço público aos nossos concidadãos. Por isso, temos um crescimento do orçamento do Estado durante o ano 2025, à volta dos 14%. Praticamente todos os ministérios estão a aumentar o seu orçamento, salvo o caso em que há uma redução ao nível do investimento, financiado com recursos externos, mas em média todos os ministérios estão a aumentar o seu orçamento, sobretudo olhando para os setores que consideramos ser os setores prioritários em função daquilo que foi, digamos, o quadro de prioridades definido pelo Governo de Cabo Verde. Continuar a investir em todos os domínios é a garantia do Ministro. Investimentos que particularmente serão em estruturas de saúde, justiça, água e saneamento, portos, aeroportos e sistema energético. A pretensão é criar condições, em primeiro lugar, para ter água potável em todas as regiões do país. Outra prioridade é ter em todas as infraestruturas de saúde equipamentos de diagnóstico indispensáveis para a prestação de um bom serviço em todas as ilhas de Cabo Verde.